E parece que no Brasil, se você for de direita, é um perigo você ser pré-candidato à prefeitura de algum município do estado do Rio de Janeiro. Ou é muita coincidência, pode ser coincidência também, não podemos descartar. Mas olha, é uma coisa impressionante. Tivemos já um pouco mais atrás, o Braga Neto também foi sondado aí como pré-candidato à prefeitura do Rio, também teve problemas aí, teve sigilo quebrado telefônico, se eu não me engano, não me recordo se teve também sigilo bancário, mas teve quebra de sigilo, o Braga Neto. Aí tivemos poucos dias atrás o Carlos Jordi, segundo ele a polícia invadiu a sua casa, e agora temos o caso do Ramagem, que é pré-candidato também à prefeitura do Rio. O Carlos Jordi é em Niterói, também um município do estado do Rio de Janeiro, mas parece, ou é muita coincidência, talvez os eleitores do Rio de Janeiro não tenham uma alternativa de um candidato de direita, verdadeiramente de direita. Se continuar essas... não vou chamar perseguição, porque eu não sei o desfecho que vai dar esse tipo de coisa. Não sei se está realmente muito bem embasado ou não. Depois eu vou falar da tretinha que está rolando entre o Rodrigo Pacheco e o Valdemar Costa Neto, e o pior de tudo é que eu concordo com os dois. O que o Pacheco fala do Valdemar eu concordo, e o que o Valdemar fala do Pacheco eu também concordo, e aí vou pegar as aspas aí do que eles têm trocado aí de farpa nas redes sociais. E aí para finalizar, eu vou ler um artigo do Rodrigo Constantino, que já está em tela, A Caça aos Direitistas. E eu acho que é um artigo bem pertinente para a realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Então, estes são os assuntos do vídeo de hoje. Se vocês já gostaram, deixem um like para aumentar a relevância do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, até mesmo para a gente sair das bolhas de direita e alcançar novos públicos, né? É importante que outras pessoas também tenham acesso a essas nossas opiniões, para quem sabe a gente mudar, né? Aquele trabalhinho de formiguinha, mudar uma ou outra opinião. Então é sempre importante a gente alcançar o maior número de pessoas. Começando pelo caso do Ramagem, eu quero primeiro começar trazendo uma publicação da Elisa Bron e depois da Bárbara do Te Atualizei, onde elas relembram casos de espionagem, vamos chamar assim, da BIM dos governos do Lula. Então aqui a Elisa trouxe o seguinte: uma matéria da Veja falando o seguinte: ministros do STF se reúnem para discutir grampo em gabinete de Gilmar Mendes. Tá? Isso aqui é governo Lula. Governo Lula. Eu não me recordo, sinceramente, se alguém foi preso, se houve um processo pesado, duro contra essas pessoas. Até onde eu me recordo, não. Posso estar errado, mas acho que ninguém foi preso. Tá? Pô, ele era, o Gilmar, presidente do STF. Vamos aqui para a linha fina. O presidente do STF, Gilmar Mendes, deixou o Palácio do Planalto, onde passou a manhã em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o grampo telefônico que flagrou sua conversa com o senador Demóstenes Torres. Um grampo do presidente do STF com o senador da República. O caso da escuta clandestina revelada pela revista Veja. E aí, um outro recorte do lado. Nada no Brasil de hoje, naquela época do Lula. Me surpreende, diz Barroso, sobre grampo em seu gabinete. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, considerou gravíssimo o fato de ter encontrado um aparelho de grampo no seu gabinete. A escuta foi localizada pela Secretaria de Segurança da Corte há 2 semanas durante uma varredura de rotina. A descoberta, porém, não espantou o ministro. Nada no Brasil hoje surpreende, afirmou. Essa aqui é uma matéria da Veja de 18 de maio de 2016. Eu também, sinceramente, não me recordo de ter alguma investigação que puniu alguém, que prendeu alguém. Posso até estar errado, tá, pessoal? Mas eu não me recordo. Eu lembro dessas histórias, mas não me recordo de punições, nada do tipo, algo mais severo, como a gente vê hoje com cidadãos da direita e congressistas da direita também. Em processos, às vezes, que especialistas questionam, né, a legalidade, a forma, a falta de acesso aos autos do processo, coisas realmente bem estranhas que vem acontecendo. A Bárbara também trouxe aqui uma outra publicação falando o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem ver. Governos Lula e Dilma, grampos encontrados contra ministros da Suprema Corte. Busca e apreensão? Não. Né? Então aqui ela está cravando que não. Aliás, em 2023, o ex-diretor da BIM, do Lula, retorna como se nada tivesse acontecido. Então isso que é o duro. O cara envolvido nesses problemas na época retornou em 2023 para esse novo mandato do Lula.
O problema é só o Ramagem que solicitou a investigação. Tudo certo no Varzil. Realmente, o Brasil tá uma várzea. E aqui ela traz alguns recortes. Pegar aqui, esse é do antagonista. Olha isso, pessoal. Olha isso. Afastado por grampos contra a STF, ex-diretor da BIM é nomeado por Lula. Diretor da Contra-Inteligência da BIM em 2008, Paulo Fortunato, que foi demitido pelo Ramagem, foi recontratado pelo Lula. Foi afastado após denúncia de que o órgão teria realizado escutas ilegais. E aí uma pergunta que fica, né? O STF não vai dar 48 horas, por exemplo, para o Lula explicar o porquê ele trouxe o ex-diretor da BIM acusado de fazer grampos contra o STF? Não vai ter 48 horas? Ou então não vai vir um ministro falar impedindo essa nomeação? Eu acho que se fosse no governo Bolsonaro, a chance seria enorme disso acontecer. Outra aqui, ó. Barroso diz que colocar grampo em gabinete no STF é fato gravíssimo, 2016. Escuta ambiental foi encontrada por seguranças no último dia 11 de abril. O aparelho estava desativado e não há informações sobre quem instalou. Então, só para vocês verem, né? Parece que é um peso, duas medidas. Vocês não ficam com essa impressão? Não parece que quando é da direita, a mão do Estado é pesadíssima e, de acordo com especialistas, juristas, advogados, até mesmo com aspectos de ilegalidade. Vocês não têm essa impressão? É uma coisa meio complicada, né, pessoal? Aqui agora eu vou dar um play para a entrevista, um trecho da entrevista que o Ramagem deu para a Globo News, onde ele fala algumas aberrações desse processo dele. Primeiro, nós estávamos querendo ter acesso aos autos, e é de praxe que não se tem acesso aos autos nesses inquéritos. Então, houve um mandado de busca e apreensão na minha residência, no meu gabinete, e, como de praxe, só veio um mandado explicando a busca, não explicando decisão judicial, representação, nada. E mais do que isso, após efetuada todas as buscas na minha residência, quando eu perguntei ao delegado e ainda a escrivã que estava ao lado, vamos ao interrogatório? Não havia intimação para meu interrogatório. Então, o que foi feito hoje, além de não ter acesso aos autos, não quiseram ter a minha oitiva. Foi anunciado que eu teria uma oitiva, seria intimado, mas não fui intimado. Onde eu saberia o que seria imputado a mim e não pela imprensa, como costumeiramente foi feito. Então, quando eu tive agora um acesso ao parecer do MP e à decisão judicial, o que nós vemos é uma salada de narrativas, inclusive antigas e já superadas, colocadas para imputar negativamente, criminalmente, no nome da gente, sem qualquer conjunto probatório. E eu estou aqui para destrinchar todos eles com vocês. Nós, da direção da Polícia Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas. Vamos dar um play aqui. Eu não me recordo, tá, de num passado recente, quando tínhamos governos de esquerda, do STF ter essa forma de atuação. Eu realmente não me recordo. Coloquem nos comentários se isso era uma praxe normal. Eu realmente não me recordo. Eu fico com a sensação que quando é à direita, a conversa é diferente. É o que está me parecendo. E é terrível ter essa sensação. Aqui eu quero mostrar um trechinho também de uma entrevista que o Ramagem deu para a Bárbara, do Te Atualizei, onde ele comenta essa questão do sistema, acho que é First Mile, o nome do sistema aí de Israel, onde ele explica que esse sistema você, no máximo, consegue ter de maneira não precisa a localização dos aparelhos. E esse sistema não foi contratado no Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Foi da época do governo Temer. E aí ele vai explicar que ele abriu uma investigação, chamou a corregedoria para implantar padrões, porque antes as pessoas poderiam utilizar o sistema, não tinha rastreabilidade, não tinha controle, e aí ele, por causa disso, aumentou até a transparência no uso dessas tecnologias, que até está propiciando com que a PF faça investigações. Não fosse essas medidas dele, continuaria uma caixa preta, tá? Foi o que eu entendi. Então vou dar aqui um play e um trechinho dessa entrevista. Realmente, sempre querem culpar o Bolsonaro, a gestão Bolsonaro, por tudo que acontece no Brasil, inclusive após quase um ano de governo Lula. A BIM esteve no centro de uma operação da Polícia Federal com base em um sistema que, segundo alegaram, fazia um rastreamento. Na realidade, esse sistema é o First Mile. É um sistema que foi adquirido ainda na gestão Temer, em 2018. Esse sistema ele não faz interceptação.
Ou seja, esse sistema não entra no teu celular, ele não vê as suas mensagens, não vê o que você fala com as outras pessoas, não fala com ninguém. É um sistema apenas de localização. E de localização grosseira, Bárbara. Ele não faz uma localização como faz o seu próprio celular de 5 metros de distância. Ele faz uma localização, ele diz se você está na esplanada dos ministérios, por exemplo, ou se está em Copacabana. Ele não consegue dizer se você está numa rua ou em outra. Esse sistema foi aprovado a aquisição com parecer da AGU em 2018. Então é um sistema válido para utilização, segundo a própria AGU. O que ocorre é que essa investigação toda aconteceu, e isso não foi previamente divulgado, porque nós, na gestão Bolsonaro, a minha gestão como diretor-geral da ABIN, nós fizemos uma investigação em cima desse sistema. Esse sistema foi vendido para várias instituições no Brasil, em vários estados. Por que nunca chegaram nesse sistema? Porque nós apenas fomos os primeiros a levar uma correção a esse sistema. Então, assim, a ação que foi desencadeada da Polícia Federal, que tentaram envolver o seu nome, só foi possível porque você fez o diagnóstico de que havia um erro ali, que poderia haver alguma coisa ali. E tem um personagem muito específico no meio dessa história, que é o senhor Fortunato, né? Fortunato é o nome dele. Que no início que prenderam, para quem não sabe da história, prenderam essa pessoa da ABIN. Presta atenção nisso, galera. E ele tinha acho que 170 mil reais em dinheiro com ele. Dólares, 170 mil dólares em dinheiro com ele. E aí tentaram fazer essa ligação, sabe? Tipo assim, era a ABIN, que era do Ramagem, o cara foi preso e tal. Mas também não é bem assim, né, Ramagem? Exatamente. Vou além, Bárbara. Nós fomos fazer essa correção específica no contrato e no sistema. Perguntamos ao diretor adjunto, que era o chefe desse departamento de operações, esse sistema está trabalhando corretamente, está tendo controle? Veio uma resposta que sim, dentro dos parâmetros legais. Quando eu perguntei diretamente ao diretor de operações, que era o Fortunato, não vinha resposta, Bárbara. Não apenas desse sistema, de outras questões também. Não vinha respostas, deixavam protelando e a gente querendo saber como era usado o sistema. Eu vou lhe dar um exemplo, porque a gente conhece mais a dinâmica policial. Se você vai fazer uma vigilância, e esse sistema é para poupar a vigilância, é para não botar o agente lá de cara com a pessoa que ele tem que fazer a vigilância. Então, se você vai fazer uma vigilância numa Polícia Federal, por exemplo, vai ter um inquérito ou um procedimento por trás, vai vir uma ordem de missão para dizendo o que tem que fazer na vigilância, vai indicar os agentes que vão fazer essa vigilância. Não sei se eles vão usar um satélite, se eles vão à rua, um equipamento ou um sistema, mas vai haver um pedido, vai dizer quem são os agentes. E, ao final, esses agentes vão fazer um relatório. Ou seja, se você acessou um sistema, tem que ter o porquê de acessar o sistema e o resultado. Na ABIN não tinha nada disso. Controle, né? Então, as pessoas podiam entrar lá no sistema, usar o sistema sem saber quem entrou, o que fuçou, o que fez. Não tinha esse relatório de informações do que era feito com o uso desse sistema. Exato, isso é o controle. Não tinha um controle do porquê acessar o sistema e os relatórios do sistema. Então, a gente precisava fazer esse mínimo controle e saber quem eles estavam utilizando. Do contrário, pode se desviar, se usar para um fim privado. Então, vocês estão entendendo, né, galera? Não tinha controle nenhum. Seria difícil até auditar, porque não tinha relatório. Então, ele, quando assumiu a BIM, identificou essas falhas e criou um mecanismo para colocar esse controle. Fez lá o que ele chama de correição. Tá, mas isso não tinha. E esse Fortunato, ele vai falar daqui a pouco, que é inclusive aquele Fortunato que a gente viu dos recortes que a Elisa e a Bárbara fizeram, mostrando que o ministro do STF foi grampeado lá, o Gilmar Mendes, na época do governo Lula. O Fortunato que foi associado a esse grampo. Então, esse Fortunato é aquele Fortunato. E aí o Ramagem demitiu. E o Lula agora em 2023 trouxe de volta para o governo. E STF deixou numa boa, não deu 48 horas para o governo se explicar. Uma coisa estranha, né? Mas vamos seguir aqui. Um fim particular, um fim irregular da ferramenta. E esse departamento de operações é como se fosse um departamento de elite na ABIN. São oficiais de inteligência, antigos, carreira de Estado. Eu não coloquei nenhum policial lá, em respeito, porque o policial é de fora, realmente. Ou seja, o papo de ABIN paralela ali não existia, porque só havia oficiais de inteligência de carreira, inclusive que trabalharam nas outras gestões.
Isso é importante, galera. Então ele tá cravando aqui que não existia uma BIM paralela, porque ele não colocou policiais, o pessoal era de carreira. Então isso aqui também é uma informação importante também. Outras gestões. Então, quando não veio resposta alguma e eu não tinha controle de quem eles estavam acessando, o que eu fiz? Exonerei o Fortunato e no mesmo mês levei todo o procedimento de correção para a corregedoria. A corregedoria, Bárbara, ela é como se fosse autônoma em cada instituição pública. Tem mandato corregedor, tem o aceite da CGU e o procedimento corre ali. Quando foi a corregedoria não é só punir, é padronizar. O que a gente quer é padronizar a forma de um tratamento de um sistema desse. Eu entrei na corregedoria, meses depois eu saí para concorrer ao cargo político. Essa corregedoria que dei causa só se encerrou já no governo Lula. E aí foram os procedimentos. Agora, a questão é que a pessoa que eu exonerei foi recontratada num cargo superior na ABIN no governo Lula. Que é o tal do Fortunato, pessoal. Então, assim, peguei aqui um trecho só desse vídeo, mas é importante, porque isso aqui também desmascara algumas coisas que está sendo acusado, de ABIN paralela, ele explica que não tinha como, a questão de que não tinha realmente um controle sobre essa ferramenta, o First Mile, e ele foi lá, chamou a corregedoria, implantou um padrão para ser rastreável. Quem utilizou para ter um relatório, antes não tinha, foi graças a ele. Tá? Então, aqui tem aspectos importantes que pode até enterrar aí algumas narrativas. Só o tempo dirá, né, se são narrativas ou não. Vamos ver o resultado desse processo. Mas, por enquanto, tá esquisito, considerando essas explicações que o Ramagem deu. Vamos ver no que isso vai dar. O problema é que é justamente o ano eleitoral, né? Esse ano vamos ter eleições municipais, prefeituras, e no caso do Jordi e dele, por exemplo, eles eram pré-candidatos. Vem num time muito ruim, muito esquisito, né? Realmente muito estranho. Vamos ver no que vai dar isso aí. Aqui eu trouxe esse recorte do Globo e eu até coloquei. Não se assustem se o Ramagem for cassado. Parece que já estão ensaiando. Então, para mim, realmente não vai ser surpresa nenhuma, tá? Se isso acontecer, ele vai perder o mandato e não vai poder se candidatar à Prefeitura do Rio, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Enfim, temos que nos preparar para o pior. Aqui eu trago uma publicação do Ramagem de 2023, de outubro de 2023, onde ele fala o seguinte: começam querendo culpar a gestão Bolsonaro, mas a verdade vem aparecendo, sobrepondo narrativas. A operação da PF, isso aqui de 23, do ano passado, de setembro, só foi possível com base nas correições amplas e também específicas que fizemos. Todo o contrato do sistema, adquirido, desse sistema, né, do First Miles, que foi adquirido antes do governo Bolsonaro, foi correicionado e enviado à corregedoria, por providência da nossa gestão. O principal alvo da operação foi exonerado na nossa gestão e readmitido na gestão Lula, que é o tal do Fortunato. Tem o nome associado ao grampo do Gilmar Mendes. E as irregularidades do setor responsável pela gestão, senhas, diligências e acessos sejam individualizadas. A investigação deve preservar e se esforçar em seu escopo, devendo evitar ser utilizada para prejudicar a inteligência de Estado, fundamental a qualquer nação. Quanto a isso, não tenho dúvidas. Então, pessoal, aqui eu coloco um ponto final nesse tema do Ramagem. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu só espero que isso aí não tenha sido alguma coisa para prejudicá-lo eleitoralmente. Não estou cravando nem acusando, mas estou torcendo para que realmente não tenha sido uma coincidência, justamente neste ano eleitoral. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas pelas falas, pelas entrevistas que o Ramagem deu sobre o assunto, eu penso que aqui ele está tranquilo nessa história. Pelo menos baseado no que ele tem falado, tá? Bom, falando agora do Pacheco, não tá nem tão desassociado do tema. Tá tendo aí uma tretinha do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e, consequentemente, o presidente do Congresso Nacional, entre ele e o Valdemar. O Valdemar chamou ele de frouxo. E eu entendo que o Valdemar tá correto. E aí ele respondeu o Valdemar. Então eu vou pegar as aspas desse ping-pong que tá rolando. Então agora é o Rodrigo Pacheco. Foi uma publicação dele no Twitter. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral. E não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministros do Supremo
Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Então, é aquele cara, é tipo os esquerdistas, né? É bom de gogó. Fala bonitinho e tal para agradar a base, mas nos bastidores não tá defendendo aquilo que defende publicamente para agradar os seus eleitores. Eu nunca tive expectativas maravilhosas em relação ao Valdemar, tá? Longe disso. Longe disso. Infelizmente, no Brasil, para você se candidatar, você tem que ter um partido, né? Então, o Bolsonaro, enfim, tinha que ter algum partido e, enfim, esse talvez fosse o menos pior. Mas realmente o Valdemar, eu não espero nada dele. E isso simplesmente o Pacheco escancarou, que ele é hipócrita. Fala uma coisa e nos bastidores acaba passando pano. Então ele não tem nem convicção daquilo que ele fala. Posso entender então que é um ator, ele faz um teatro para falar para a plateia. Mas na hora que tem que agir, talvez, pode até ser que nos bastidores ele até ajude os ministros, pode até ser. Tá, isso aqui também não descarta essa possibilidade. E agora eu vou pegar as aspas do Valdemar Costa Neto. Aspas para ele. Ele, o Pacheco, tinha que tomar providência. Não pode deixar a Polícia Federal entrar aqui na Câmara, não. Se tivesse outro presidente, o Renan Calheiros ou o Antônio Carlos Magalhães, mas nem perto a Polícia Federal passava. Já tinham aberto o impeachment contra ele de cara. Ele, o Moraes, não respeita o poder legislativo. E é incrível isso. Eu também concordo com essa opinião que o Valdemar tem em relação ao Pacheco. Esse bang-bang entre os dois tá legal porque um fala a verdade do outro, né? E aí a gente constata na prática que nós, povo, né, muitas vezes somos feitos de otários. É isso, né? Então fala uma coisa pro público e nos bastidores o Pacheco acusa ele de não fazer nada, de passar pano. Cara, assim, viver no Brasil realmente não é para amadores. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero repercutir esse artigo do Constantino na Gazeta do Povo, onde o título já é bem coerente com a nossa realidade, A Caça aos Direitistas. Vamos entrar aqui no artigo do Constantino. O colunista do Globo avisou que logo haveria nova operação mirando em mais um bolsonarista. Esse tipo de informação vaza de propósito para criar um clima de terror e medo. Hoje ficamos sabendo quem era o tal alvo, antecipado pela velha imprensa. E quem que vazou pela velha imprensa? A gente volta àquela questão anterior, né? Os réus, os investigados não têm acesso aos autos, mas a imprensa sabe de antemão várias coisas. É uma coisa realmente sinistra. A operação deflagrada nesta quinta contra o deputado federal Alexandre Ramagem está sendo criticada pela oposição por, mais uma vez, mirar um parlamentar atuante no Congresso e que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação contra o Carioca ocorre uma semana depois de outro deputado, o Carlos Jordi. O gabinete de Ramagem na Câmara foi alvo de mandados de busca e apreensão nas primeiras horas do dia, em uma investigação que apura um grupo que supostamente atuava dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar ilegalmente pessoas como políticos e juízes através de celulares e tablets sem autorização judicial. O presidente nacional do PT, o Valdemar Costa Neto, considerou a operação como uma perseguição por causa do Bolsonaro e uma falta de autoridade do Congresso Nacional, em que Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Ramagem disse que determinou uma auditoria formal em todos os contratos ao assumir o cargo na BIM em 2019 e que a análise levou a um pedido de correição na Corregedoria Geral da BIM e que a ação da PF foi resultado do trabalho de austeridade promovido na nossa gestão. Já ficou claro que existe um padrão em curso. O nome de Braga Neto foi aventado como possível candidato a prefeito do Rio e o ex-ministro teve o seu sigilo telefônico quebrado em operação da PF que investigava compra de coletes balísticos durante a intervenção federal no estado em 2018. Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, pretende se lançar candidato a prefeito de Niterói e foi alvo recente da PF Alexandrina. Agora, Ramagem, que deve ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O clima persecutório é escancarado. A direita vem sendo caçada pelo sistema que recolocou o ladrão na cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Lembra dessa frase do Alckmin, né? E como comunistas sempre acusam seus adversários do que são, vale lembrar, houve suspeita de grampo no STF pela BIM, durante o governo Lula. Em 2023, o ex-diretor da BIM, afastado por conta desse caso dos grampos, foi nomeado novamente pelo petista, né, conforme até já abordei anteriormente.
E o STF parece que não viu incômodo nenhum, não deu 48 horas, não impediu a nomeação. Não custa lembrar que o Bolsonaro nomeou o Ramagem para diretor da PF e foi impedido pelo STF, né? À época, o ministro Barroso chegou a dizer que nada mais no Brasil surpreendia e que colocar grampo em gabinete do STF era gravíssimo, mas não se tem conhecimento de busca e apreensão mirando políticos petistas. Lula afastou a cúpula da BIM e vida que segue. Agora, Ramagem é perseguido justamente por ter permitido investigação interna na BIM que comandava e por ser bolsonarista, claro. O sistema podre e carcomido sequer tenta mascarar mais seus atos. Vai caçar todo político de direita que ousa desafiar o estado de exceção criado no país pelo consórcio envolvendo PT, STF e velha imprensa. E os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, vão ficar só observando até que o Congresso se torne totalmente irrelevante. E, aliás, terminou aqui o artigo, já está beirando a irrelevância, né? Virou saco de pancadas do Executivo e do Judiciário. Se o Executivo não consegue alguma coisa no Congresso, pela aproximação do Lula com o STF, certamente vai judicializar para ganhar pauta, o assunto. Então, já está realmente bem desprestigiado o Congresso Nacional. Palmas para o Rodrigo Pacheco e para o Arthur Lira, que estão deixando o Congresso, que é o poder que tem a maior representatividade popular, se tornar uma coisa lateralizada, escanteada pelos outros dois poderes. Pessoal, isso é, assim, para uma democracia, isso é uma tragédia no meu ponto de vista. É isso. Estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Reforço que se vocês gostaram do conteúdo, que compartilhem, deixem um like para aumentar a relevância, compartilhem nos grupos de WhatsApp para a gente sair da nossa bolha. Deixem nos comentários também o que vocês acharam das minhas opiniões, se concordam ou não, e coloquem nos comentários o porquê. Verifiquem também se vocês estão inscritos nos meus canais, nas minhas redes sociais. Verifiquem também se as notificações estão ativas. E até o próximo vídeo.